Então vamos ao momento de harmonia, lição 9, advertência e encorajamento. Após as bênçãos da semeação, a terra parece reverdecida e surgem as searas luminosas com as bênçãos da flor e do fruto. Superados os graves períodos de amanhar a terra, retirando-lhe calhaus, abrolhos e pedregulhos, surge um momento feliz em que as sementes se multiplicam a 100 por 1, a 1000 por 1, pronunciando a abundância de grãos sobre a mesa da esperança. Parece que no verdor rico de projetos felizes para a grande paz. Todavia, a necessidade de defender a gleba torna-se-nos muito maior agora do que antes. O solo adusto e ingrato, deixando ao abandono, inspira repouso e desprezo. Mas o pomar, o jardim e a lavoura, nos quais predomina a abundância de bênçãos, a cupidez, o interesse malsão e a exploração da avidez vigiam, e como ladrões impiedosos, sentindo-se impossibilitados de furtar os grãos e apropriar-se da terra, ateiam incêndios criminosos com os quais se comprazem, acreditando-se vencedores. As lutas recrudescem, as facilidades são apenas aparentes. O crescimento na horizontal da vida não significa implantação na vertical dos sentimentos. Imperioso redobrar a vigilância. Os bastiões da fé estremecem, abrem-se brechas que dão acesso a incursões malevolentes e perigosas. A segurança de uma parede é a harmonia dos blocos que se justapõem. Retirando o primeiro, os próximos são inevitáveis. As defecções de muitos companheiros comprometem o trabalho do Senhor. A instabilidade de corações afervorados faculta o desequilíbrio e as incursões negativas. Hoje, como ontem, o cristão decidido não dispõe de tempo para o repouso inútil ou para a colheita de glórias frívolas. As forças em litígio predominam no país emocional de cada indivíduo. Enquanto não prevaleçam a paz, o equilíbrio, a ordem e o amor no comando das ações, estaremos em conflito e caminharemos em crise. O trabalho disso decorrente será frágil, suscetível de desmoronamento. À medida que a seara cresce, aumenta o número daqueles que a detestam, de um como o outro plano da vida. Não facilitemos, mantenhamos-nos em serenidade vigilante, conclamando-nos uns aos outros a observância dos compromissos firmados e a vigilância da oração. Não há castelos inexpugnável quando aqueles que ali residem torpedeiam-lhe as bases. Não há defesas que se sobreponham a um cerco demorado, que faltam no reduto situado. O equilíbrio e a ajuda recíproca. O trabalho de Jesus progride em nossas mãos, mas cuidemos para que fracas
não venha a comprometer a realização interior. Estes são dias muito graves. Acompanhamos a insensatez abraçada ao entusiasmo do fogo fato, sem dimensão do futuro nem estrutura no presente. Nós outros que já nos comprometemos ao largo dos séculos e falhamos quase sem cessar, cuidemos para que o nosso insucesso não nos assinale a marcha quando estamos próximos ao ponto final. Renovemos propósitos saudáveis, retiremos a borra do pessimismo e do desencanto, compreendendo que é nos desertos que a vegetação se faz mais luxuriante e nos charcos o lótus esplende com mais alvura, como ocorre com o lírio que explode em perfume. Façamos do cansaço, do desencanto e da rotina o adubo forte da sementeira da esperança. Iluminemo-nos de dentro para fora, a fim de que a nossa luz não projete sombras. Prossigamos com o ardor de ontem e a confiança no amanhã, vencendo cada hora e cada dia com o mesmo idealismo de fé, sem deixar que as alterações do mal e as forças negativas tomem das nossas paisagens interiores, manchando-as de sombra. Jesus confia em nós e seus amigos espirituais contam com o esforço de cada um e a decisão de todos. A nossa será uma vitória coletiva. A deserção de alguém será atraso na marcha de outros, e a queda de alguns será insucesso de muitos. Mãos dadas e corações unidos, olhos postos na grande luz, avancemos, joviais, estoicos e felizes. Que assim seja. Que assim seja. Então, está escrito mãos dadas pela Joana de Ângela e corações unidos. É o que nós fazemos nesse momento, para agradecer a Deus mais essa manhã de estudo, de aprendizado, nesse encontro assim tão diferenciado, né, que podemos classificar como uma sessão espírita, mas que na realidade é essa busca, né, pela filosofia, né, e entendermos por que estamos aqui, o que viemos fazer nesse planeta, o que será de nós quando daqui partirmos. Acima de tudo, a nossa gratidão, a imensa gratidão a Deus por nos dar já esse entendimento, esse desejo de estar aqui junto, né, de estar aprendendo, reconhecendo que temos tantas falhas por corrigir, quantas vezes nos sentimos fracos, né, para levar em frente a tarefa que nos cabe, mas de imediato vem aquele sopro, né, da espiritualidade nos incentivando. Seja a doença física, né, conforme o Erlei chegou aqui relatando da sua dificuldade, eu tenho certeza que nesse momento ele já está sendo muito bem atendido pela espiritualidade e há de sair daqui melhor do que aqui chegou, assim como a gente tem pedido aí diariamente pelo Elfo, o seu Fernando, e cada um de nós aqui temos as nossas, seja doença física, seja dificuldades materiais, morais e espirituais, cada um de nós estamos em luta, né? E como foi dito aí durante a reunião de ontem, não é contra ninguém, né? É contra esse homem velho que carregamos dentro de nós. O que pedimos por nós, né, que seja extensivo a toda a humanidade, especialmente onde houver, né, o irmão mais necessitado, e a gente aí enumera hospitais, asilos, orfanatos, casas assistenciais, com muita especialidade aqueles que estão nas sarjetas, que estendem a mão à caridade pública, que a misericórdia do Senhor inspire, né, a todos nós a fazermos desse planeta, como diz o seu Fernando, né, o paraíso, porque tudo está aqui, né, basta nós termos a vontade e a atitude. Então, assim, iniciamos a reunião da manhã de hoje com muita gratidão aos encarnados presentes, aos desencarnados, ao nosso guia e modelo, Jesus, e acima de tudo a Deus.
E vamos ao estudo, né, o Carlos? Nosso primeiro livro, que é o Prazer de Viver. E essa leitura eu achei, quando eu li a primeira vez, foi um evangelho lá que eu fiz lá essa semana, eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Me dá o capítulo de novo aí, Carlos. É o segundo, capítulo 2. Não, esse aqui, não, esse aqui é o que eu já li. É o capítulo 1, o primeiro capítulo, sobre a luz da esperança. E começa falando aqui, achou não? É na página 39. Cheguei. Então começa pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 10. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àqueles a quem mais coisa haja confiado. Lucas 12, 47 ao 48. Vamos agora à dissertação da irmã Silvio. Eu ontem, antes de ter lido isso aqui, separado essa leitura para hoje, já dei até um pedacinho do que tem aqui dentro, né? É lastimado o contingente de seguidores do Cristo tombados no derrotismo por conta de crenças que estabelecem uma vida psicologicamente atormentadas. Verificam-se com certa frequência algumas crenças que ganham popularidade na comunidade doutrinária acerca da definição de verdadeiros espíritas, tais como almas com conhecimento bastante para não se deprimir, criaturas que só podem acertar, pessoas que devem agradar a todos, espíritos que não podem perder tempo e devem ser rápidos. Claro que essas crenças, quando utilizadas com sensatez, podem se tornar aspirações educativas. Entretanto, raros conseguem se enquadrar espontaneamente nesses modelos éticos elegidos como referenciais de autenticidade espírita. Aliás, muitos dos que procuram atender a esses imperativos de fora para dentro tombam na negação dos seus sentimentos. Olha que interessante, causando danos ao seu equilíbrio. A colocação evangélica é claro, muito se pedirá. Entretanto, a mente derrotista nutre-se de mensagens inconscientes de cobrança e condenação que fazem as fibras do sentimento interpretarem essa colocação dessa forma. Muito será cobrado. Dá só uma paradinha aí, Carlos. Eu não sei se você leu, não sei se alguém leu, o Juninho leu. Eu peguei um depoimento de um evangélico, me parece evangélico, a pessoa, eu coloquei no grupo, entendeu? Cara, sem saber que podia escolher essa parte. Não tem muito paralelo, né? Não é a mesma coisa, não são as mesmas palavras, não é? É. Mas o que o cara fala lá, não é isso? E outra coisa, para a gente ter essa sensibilidade que a irmã Silvio está colocando aqui, o trabalho de introspecção, dessa meditação diária é muito importante. Não para a gente se antenar, para a gente se autodescobrir, para a gente saber em que patamar estamos, qual é o meu degrau nessa escada evolutiva, até onde eu comporto, quanto eu posso, quanto eu aturo, para não ficar engolindo mosca e depois ter um taque cardíaco, ter aí um treco qualquer e cair duro, né? Então vim aqui acusando todo mundo. A gente tem que entender, que nem aquela história lá, o livro do... Um livro, Ave Luz, que está com pedra que ele entregou Jesus, Judas. Que Judas chega e entra numa de que agora vou ser bonzinho, e começa, e depois vem uma situação na qual ele não estava preparado, e ele sai correndo. E por quê? Porque
ele não se preparou, ele não estudou a si próprio até onde ele pode ir. E ali, quando viu uma situação na qual ele não estava preparado, ele decepcionou a maioria que também estavam iniciando o caminho dessa renovação. Então ele iniciou o pessoal, mas também depois todo mundo parou junto com ele, porque o testemunho dele falou, tudo balela, tudo conversa fiada, vou continuar minha vidinha. Na realidade, o fundo não é a religião em si. Senta ali, por favor. Luciano, Demir. Oi, tudo bem? Senta aqui. Pode chegar, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado. Senta aí. Esse é o nosso grupo, é convidado do Eu João. acho. Não, acho que ele chamou, né? Ele foi toda delícia. Eu estou pego de surpresa com a Lisa aqui. Ô, cara, eu, na minha maneira de ver, o Judas, ele já estava assim um pouco terra. O que eu coloquei é só para mostrar que saía um pouco da gente. Não, então esse cara O Judas é um estereótipo. Eu não sei nem se ele existiu. Na realidade, o que o Valdemir falou desse texto em relação ao que ele está falando aí, o principal não é a religião, e sim o ser humano, como você vai ser precedendo o mundo em relação a isso. Hoje está meio pegando isso aí, a religião, como se fosse a salvação de tudo. Não é a salvação de tudo. É o ser humano, como é que ele vai se comportar dentro dela, porque tem várias... Então, mas o principal não é a religião, é o ser humano, como vai ser o comportamento dele. E aqui está colocando uma máxima cristã. E a irmã Silvio está colocando, não é tanto terra a terra, não. A gente tem que entender em que situação a gente se encontra. Então, mas é porque eu não acabei de concluir. Não, mas você terra que eu quero começou... dizer, e dá para todo mundo entender, é que ele ainda estava preocupado com a presença, um pouquinho também de violência tinha dentro dele, e ele achou que Jesus fosse, vamos dizer assim, compartilhar com aquele objetivo, com aquele ideal que ele estava. E Jesus é aquilo, era amor, amor e acabou. Agora, ele contava com a vitória de Jesus, mas uma vitória na marra, vamos dizer, na violência, e não era esse caso. Quando ele viu que não era nada daquilo, talvez ele tenha despertado justamente essa parte que eu estava dizendo, que estava ligado só às coisas materiais, e Jesus falando muito de coisas espirituais. Aí é que ele veio acordar e se arrependeu. Hoje, quando eu coloquei que Judas é um estereótipo, que não se sabe nem se ele existiu, essa semana eu vi uma postagem que o cara me mandou, não sei se é verdade ou não, falando de Zoros, um deus egípcio, né? Acho que é Zoros. Zoros. Um negócio desse. E falando de Cristo, está falando de outros, e eles tinham os mesmos predicados ou as mesmas situações que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tem uma coisa que foi crucificado, foi isso, foi aquilo, isso tudo é lei. Todas as religiões se embasam nisso daí. Isso aí, nasceu de uma virgem. Então, a gente tem que pegar da informação o alimento bom e não entrar no lado religioso da informação. Porque senão a gente tem que ver aquilo serve para mim. É isso, só isso. Agora, pegar aquele símbolo e colocar como a salvação, todo mundo anda com Jesus, blusa de Jesus. Quem foi Jesus? Aquilo é um símbolo de reformação, de reformulação, de uma proposta nova. Só. Agora, o nome, a imagem, isso aí a gente tem que deixar um pouco de lado, porque senão você está se patenteando, está se rotulando aquela turma. Você está esquecendo a mensagem. O principal é a mensagem, no fundo. Imperioso acender a luz da esperança no coração humano, abandonar imposições e cobranças. Não existe queda nem falência nas leis universais, existem resultados, efeito das escolhas e ações. Tudo é preparo, impermanência e misericórdia. Muito será pedido, de fato. A vida pede constantemente o tributo de amor e cooperação. Somente para o espírito que não aprende com seus equívocos
é que existe a frustração, o vazio e a sensação de fracasso. Discípulos do Espiritismo procurem atentar para o foco em que depositam suas esperanças de felicidade e plenitude, a fim de não se enredarem nos climas psicológicos do martírio voluntário. Isso aqui faz lembrar a Dona Elizabeth falando sobre o desprendimento dela. Havia uma situação onde eu falei: Dona Elizabeth, a senhora está numa idade avançada, eu também. Eu queria, assim, uma banheira de hidromassagem, sabe, com jatos quentes, para quando eu chegar do trabalho com as costas doendo, deitar assim, tá aquele jato. Pô, que coisa dele. Isso aí não é coisa de gente que está com dinheiro, não, é gente que precisa. Ou você prefere aquele banho canecão? Aí eu falei: pô, se fosse para escolher, eu ia escolher isso. Eu não tenho que colocar nesse meu julgamento do que eu preciso esse martírio aqui que a irmã Sidoflor está colocando. Então a gente tem que ter, sabe, desanuviar de preconceito, de tendências que são até limitantes, por causa de, eu tenho que me renunciar, eu tenho que me depreciar para crescer. É sendo menor que eu vou ser o maior. Sendo menor aí tem outra conotação. É como você aproveita a banheira de hidromassagem, Sim. como você aproveita o banho de canecão, né? Eu acho que é isso aí, né? Uma coisa que me irrita com a minha esposa, tomara que ela não veja, é quando eu tenho lá, a mesa está lá com um prato legal, ou quando a gente faz um negócio, ela tira a foto assim para botar no grupo. Precisa? Precisa? Até a satisfação não vale? Então, quer dizer, é exatamente isso, né? A soberba ali tomando conta. Discípulos do Espírito, aqui eu li, né? Mais embaixo. Inúmeros corações sinceros e motivados pelo ideal de servir e aprender se rendem às suas provas e dores particulares, acreditando que somente no além-túmulo encontrarão a libertação. Isso aqui é muito interessante, ainda mais religioso. Sabe? Cisma que, quando chegar lá eu vou estar no paraíso, quando chegar lá. Aqui você não está? Se aqui você não está, pede as contas. Sim. Lá, se você não está aqui, lá você vai entrar também na perturbação. Aconteceu uma situação comigo essa semana, que minha filha me humilhou, e fosse assim, há 2 meses atrás, eu tinha esculhambado ela, porque sabe o que eu fiz? Eu virei para ela e falei assim: não, você está certa. Você está certa, realmente eu não melhorei, porque ela falou, eu vou dizer o que ela falou. Ela para mim falou assim: você acha que eu vou te ajudar a vida inteira? Eu falei: mas eu não acho que você tem que me ajudar, pelo contrário. Eu falei para você não dar mais dinheiro do colégio da Helena porque você não tem filho. Você que falou que ia ajudar a Helena até morrer. Aí eu falei: mas eu acho que você não tem que fazer isso. Você está certo. Mas você não fez nada para melhorar. Eu falei: concordo com você. Eu falei: nunca tive ajuda de pai e mãe, mas teve uma hora que a escolha foi minha. Mas se fosse em outra situação, eu já tinha falado um monte de coisa para ela, porque ela está até onde está, porque o esforço dela, mérito dela, de Deus e meu que ajudei, mas só que eu não falei. E aquilo dali, eu me senti assim tão bem, eu fiquei com pena dela. Eu sinceramente olhei para ela e falei: gente, que nível. Ela tem quantos anos? 25 anos, 26. Cara, seria bom ela começar a Não adianta, frequentar. ela não acredita, ela não gosta. Mas não é acreditar, não é como mas pelo conselho. Ela tem que passar por isso. Ela é uma necessidade para ela. Aí quer dizer, seria bom ela estar aqui, aí ela não seria o instrumento. E quando ela me atacou do nada, porque eu estava simplesmente conversando com ela, falando que comprei os livros da Helena, que o livro foi tão... Ela achou que eu estava querendo ajuda. Eu falei: Rafael, você não entende nada do que eu falo, eu só estou te falando que eu consegui comprar. E ela se sentiu achando que eu estava coagindo. Porque ela está no período que ela está galgando. Não, ela se achando melhor, né? É legal, tem uma passagem de Deuteronômios, lá no Antigo Testamento, que vem falando que o povo de Israel é proibido entrar na escassez. É proibido não ter prosperidade. E cria lá uns códigos sobre isso. E é interessante que isso aí é
a socialização do grupo. Não é mágica, não é macumba, não é, é a educação do grupo. E quando a coisa descamba de um lado, é porque isso não foi de uma forma bem centrada. Essa educação do grupo, entendeu? E a gente não tem que questionar, ele está sendo egoísta, ele está... Não, tem que saber do meu... Eu me senti tão bem quando ela falou aquilo pra mim, que eu senti pena dela. Eu falei, gente, que Deus não soltou esse espírito, eu vou orar por ela. E assim, não tenho falado com ela, mas não estou com raiva dela embora. Eu tenho orado, porque eu sei que quando eu falo, ela me ataca. Então, não, pra mim não aconteceu. Mas assim, e se fosse outra época, eu já tinha falado um monte de besteira, e falado que ela é ingrata, e falado que eu ajudei, que eu fiz. Aí o ego ia estar falando. Mas eu não falei nada. Mas ela falou, de repente, o ponto de vista dela, sem querer saber se vai te magoar ou não. Não, Ela está sendo ela. Talvez não aconteça. Ela é ingrata, ela é grosseira, ela é mão de vaca, ela pode ser o que for, mas é ela. Então a gente tem que entender a singularidade dela naquele momento. É ela. No mundo que ela criou, ou ela está, porque nada é de graça, nada é por acaso. Então, é o mundo dela, mas é a visão dela. Minhas filhas falam a mesma coisa que a Mas sua. eu me senti... A mesma coisa. Mas antes eu me sentia ofendida, atacava ela, xingava, falava que eu dei, que eu aconteci, que ela é ingrata, aí virava aquela confusão, falava pro pai, olha, nesse dia eu peguei calmamente, falei, você está certa, eu de fato não procurei melhorar. E acabou, falei, você ajuda porque você quer, porque eu não acho que você tem obrigação de fazer isso. Então, se for um comportamento completamente diferente do... Você se desarmou. Ela ainda está um pouco armada, mas de repente ela foi armada porque ela sabe no histórico dela como é que é o combate aí. Então, quer dizer... Mas tu se conhece. Agora, de repente, ela vai se nivelar você. Mas aí também tem a história do produto do meio. O meio que ela está vivendo, era moça, tudo, o pessoal, todo mundo... Sim, eu acho. O meio faz. Você não pode ter o mundo. É a singularidade dela. É isso aí. É o mundo que ela está vivendo. Orações para Rafael, de paz, de harmonia. Repete o parágrafo todo, Carlos. Inúmeros corações sinceros. Inúmeros corações sinceros e motivados pelo ideal de servir e aprender se rendem às suas provas e dores particulares, acreditando que somente no além-túmulo encontrarão a libertação. Transferem para a vida dos espíritos uma expectativa de alívio e salvação em razão do sofrimento que lhe assinala a marcha de cada dia. Toleram provas acerbas na condição passiva, sem a mínima iniciativa que os pudessem defender ou restaurar as energias ante os golpes lacerantes dos testes. Asseveram que gastam karmas e Desculpa, Carlos. Asseveram que resgatam karmas e prosseguem contando os dias para que algo ou alguém venha extinguir-lhes os dramas. Quer dizer, esse conceito ainda da religião... Né, Da religião, do externo, é o que eu falo aqui do externo, a gente está muito preso a Jesus vai me salvar, Jesus vai me libertar, Jesus está dentro de mim. Quando eu dou essa atenção, quando eu trabalho essa introspecção e procuro ver que eu não vou ficar na escassez, se eu for honesto, principalmente, ou até unicamente comigo. Agora, se eu quiser, se eu tentar me enganar, de forma até inconsciente, eu vou ficar na escassez sim. Agora, o que é prosperidade? É ter o supérfluo, é tirar onda com o vizinho, com não sei o quê? Aí a gente vai ter que fazer esses parâmetros, criar esse lado filosófico de eu comigo mesmo, para entender, sabe, o que eu quero, de forma honesta, porque muitas das vezes a gente cria já pacote pronto e não, de vez em quando deveria abrir lá e olhar, vem cá, o que tem aqui dentro mesmo, e trocar, de repente o que já está em desuso, o que já está ultrapassado, mas não, a gente já fechou o pacote e fica... Tem um recadinho aqui também, né, da gente sair da contemplação, né, e partir mais para a atitude, né, para a ação, né, ver o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer para melhorar, o que está ao meu alcance. Se não tiver, peço ajuda a quem está ao lado, né, e não ficar só nessa expectativa que é o espiritual, que é o, sabe,
o além que tem que resolver, não, são trabalhos nossos. Sim. Né? E essa visão mais, assim, mais projetada para o eu é uma visão nova, porque a gente foi educado na Igreja Católica. A gente foi educado a ser guiado no cabresto. Então, quer dizer, a gente tem que se desprender dessa educação que foi boa lá atrás, mas que hoje não serve para nada, porque você vai entrar numa vida religiosa ali seguindo, mas vai chegar na espiritualidade e vai cair no umbral. Por quê? E Carlos, tem um detalhe nisso tudo aí que eu fico imaginando o trabalho que não deve ser, né, quando a gente está lá do outro lado, antes de vir, o planejamento, né, para você reencarnar, para ter essas condições que nós temos agora, né, e que a gente não entende muito bem, a gente esperneia e tal, é natural, né, mas somos ajudados sim, fomos, a espiritualidade continua presente. Eles só não podem assumir o papel que me cabe, a parte que me cabe eu tenho que É minha, fazer, só né, minha. é minha, essa aí é... Desacreditam totalmente da possibilidade de solução e novos caminhos, onerando-se de exigências e obrigações. Descreem, enfim, que possam ser felizes, tanto quanto possível, ainda na terra. Sofrer por sofrer não redime. Tolerar por tolerar não educa. Não será a intensidade dolorosa das provas por si só que transformará as inclinações e nos libertará das algemas conscienciais. A dor que redime não é aquela que tolera com revolta, mas a que suporta com constante, com constante busca pelo melhor a cada instante, jamais desistindo de encontrar a solução em si mesmo para as lutas do caminho. Isso é legal, né? Jamais desistir de encontrar a solução em si mesmo para as lutas do caminho. Vou terminar aqui. Sem isso, é a morte da esperança. A gente tem que entender e crer que eu construo o meu mundo. Mas a gente está no mundo físico que fala, pô, não acredito, vê uma coisa de lá, tal, que criam. Não, aquela realidade, eu já projetei para mim, eu já criei para mim, em cima do que eu sinto. E aí eu tenho que saber o que eu sinto. Eu sou tenso, eu sou nervoso, eu sou agitado. Eu não paro para pensar antes de agir. Eu fico projetando sempre o terror, eu procuro me alimentar de mensagens negativas. Então, essa pesquisa em cima de mim mesmo vai mostrar um pouco o meu perfil para mim mesmo, e com isso eu vou ter um conhecimento que eu me alimento mal. Eu procuro o alimento viciado e não o alimento saudável. Eu procuro aquilo, sabe, que me fascina, mas não aquilo que me educa. Então a gente tem que entender isso tudo e procurar mudar de uma forma consciencial, de uma forma assertiva e aceitável, nossa mesmo, para mais tarde aquilo se tornar uma constante, uma coisa normal na minha vida. Mas que aquilo foi o quê? Um desdobramento de atitudes, de posicionamento, e não uma graça do Senhor, um isso ou aquilo, porque a vida já é a graça. Então a gente tem que entender isso, que é questão de eu entender e me comprometer com aquela mudança. Senão a coisa não vai mudar, a coisa não vai mudar de uma forma confortável como eu quero. Porque as coisas não acontecem como eu quero, as coisas acontecem como eu vibro. E o que eu vibro? É verdade, você falou da questão da foto, né? Aí essa semana eu fui no McDonald's carregando, aí eu pensei assim, vou bater uma foto, mas por que eu vou fazer isso? Para alguém ver, as outras crianças verem que eu não posso vir no McDonald's que minha filha veio? Aí tipo assim, tudo a intenção
e o porquê que tu tá fazendo aquilo. Aí no outro dia uma coleguinha dela do colégio postou uma foto, né, ela falou, assim, a minha intenção, né, falei, para que isso? Eu quero só mostrar no feedback, não parece para que alguém, entendeu, ver, ficar com inveja, é isso que eu quero? E a pessoa também tem a necessidade, né? Tem essa necessidade de mostrar que está feliz, exatamente, que está fazendo, que está... Porque ela precisa mostrar para o externo, porque o interno dela é perturbado. Não pode ser. Não, é real. O interno dela é perturbado. Não tem explicação, gente. Então, as pessoas estão necessitadas, sabe, de falar, eu sou feliz, eu tenho uma família boa, eu tenho isso. Estou fazendo balé, minha filha está não sei aonde, está fazendo isso, para que isso tudo, porque gente? Porque aquilo tudo ali não a fortalece, não a nutre. Ela precisa do aceite do externo. Sim. O Carlos estava falando agora sobre as projeções, né, que o ser humano faz. Tem uma coisa aí que quase ninguém, coisa que são as variáveis, né? Você pode fazer as projeções, mas você tem que estar internamente preparado para chamar de variáveis. Porque você faz projeções médias, longas, você tem variáveis. Não tem nenhuma, você não conta. Nenhuma delas que é desgraça. Mas você tem que estar preparado. Sim, mas aí o que é estar preparado? Nenhuma delas é desgraça. Tudo é sintonia. Tudo é a sua vibração que trouxe aquelas variáveis. É legal o sonho. Ou até quando você vai numa cartomante, ela vai dizer lá o teu futuro. São variáveis. Só que nessas situações, todas elas podem acontecer. Mas o momento, tua vibração que vai atrair a variável, sabe? Lei do magnetismo, que condiz com o teu estado de ser. Então não tem variável, tem assertiva. Vai vir aquela que no momento você está vibrando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Por que aquela pessoa passou com aquele carrão, com aquela situação? Eu senti raiva, eu senti vergonha, eu senti medo, eu senti ciúme. Por quê? Eu tenho que me estudar. Eu posso até não falar para os outros, mas eu tenho que saber. Eu tenho que saber de mim o que eu estou vibrando. E é exatamente isso que vai vir a assertiva que eu quero, ou a assertiva que eu vibro. Então não tem essas variáveis, tem autodesconhecimento, né? Mas isso aí é uma mensagem para quem ainda já está na quarta dimensão para cima, porque quem está na terceira é difícil entender isso. É difícil aceitar isso e entra no externo, que Jesus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, a coisa já foi elaborada, já foi feita, já foi construída. A gente está aqui para se desenvolver nesse mundo que já foi feito, já foi elaborado. E a gente quer sempre se ajudar. Me diz aí onde que parou. Amigo querido do Espiritismo. Página 41, amigo querido. 41. É lá no finalzinho, último parágrafo. Amigo querido do Espiritismo com o Cristo, o gesto sublime da reencarnação é um atestado de que foste matriculado na escola do livre-arbítrio para o recomeço, distanciando-te da influência dominadora dos processos de sintonia e atração que vigem fora do corpo. Aí, corroborando com tudo que foi dito, né? Essa a primeira condição para talhar a singularidade que te é peculiar. Não transfiras para o mundo dos espíritos livres da matéria tuas aspirações mais nobres de realização e alegria. Ante o momento que a Terra atravessa e devido ao nível espiritual dos seus habitantes, quase todos os que reencarnam levam aproximadamente metade de sua vida para iniciar o processo de descoberta de seu real valor perante a vida, recriando a autoimagem para o campo da realidade e definindo-se em suas particularidades subjetivas. Realmente, né? Quando você ganhar essa maturidade, essa compreensão, né? Mas falência da família, porque se você
estruturado, tem uma base mais filosófica, mais científica, mais espiritualizada, a coisa ia ser bem menor nesse processo de amadurecimento para se espiritualizar ou para se autoconhecer. Aí, seu Fernando, valoriza o professor, né? Pague bem, deve pagar bem. Ali é o que está o problema do homem, do habitante da terra. Nós sabemos que Deus nos deu a liberdade do livre-arbítrio. Aí fazemos o que a gente bem entendemos, dentro da nossa mente, da nossa confissão. Aí uma coisa da negativa. Qual é a primeira reação que eu tenho? É procurar o inimigo que é o culpado. Sempre procura um culpado. Nunca existe. Entendeu? É o ser humano. Entendeu? É muito difícil. Até a data de hoje, eu não conheço ninguém, nem vi história daquele que assumisse. Assim, ele sempre fala, não interessa o grau de evolução de cada um, mas ele sempre dá um culpado. É isso. Para botar a culpa. Não interessa que está dentro de casa, que está na rua. Um exemplo, o governo entra, sai o governo, entra, sempre botando a culpa um do outro. Não é verdade? E dentro da nossa própria casa mesmo. A gente comete um erro. Culpa do outro. A culpa é do A outro, questão não tem jeito. da evolução espiritual, pra mim, né? A minha família toda é crente, assembleiana, louca, que minha mãe uma vez deu uma surra, coloquei uma calça jeans. Então, eu nunca me contentei com a religião dela, porque eu tentava entender, eu falei, que morreu um monte de filho dela, ela ficou doida, que é isso? Aí, na questão de Lúcifer, que teve inveja e desceu com a cabeça pra Deus, eu falei, como é que pode o espírito evoluir? Eu tinha 15 anos, o espírito evoluindo, descendo da terra, trazendo esses anjos todos, sem estar evoluído. Aí eu comecei a ir numa umbanda, mas também não entendia nada. Eu entendi quando eu comecei a estudar, aí já botei roupa no quando eu comecei a estudar o kardecismo. Eu estava certa. Então, assim, eu sozinha procurei meu caminho, fui procurando. Porque minha mãe, a teologia é crente, meus irmãos também, e a minha religião é do diabo, né? Então deixa-me isso do diabo. Isso é o normal de quase todos nós aqui. O interessante é a gente entender o valor da guerra, como o senhor Fernando colocou. O que aquilo me traz? Por que eu me sinto tão com medo? Por que esse pavor me domina? Por quê? Se eu sei que eu sou indestrutível, que eu não morro. Porque o contrário de morte é nascimento, a vida é eterna. Então eu tenho que aceitar essas coisas para essas mensagens, que nada mais são mensagens para testar se eu estou mesmo consolidado naquele patamar vibratório. Então, mas eu podia ficar culpando minha mãe, seu Fernando. Então, né, e ser crente o tempo inteiro revoltada porque, né, eu também... Mas aquela crença não comportava a tua consciência. O problema era Chegou esse. a maturidade, né? Chegou a maturidade e tal, que não depende Comigo disso. foi igualzinho ao que tu está falando aí, igualzinho. Nesse momento rico da alma, o alto amor determina o clima emocional de sua vida, estimulando a construção de sentimentos enobrecedores que sirvam de morada refazedora ante os percalços do aprendizado. Acredite na felicidade possível e edifique a crença lúcida em tuas aspirações de harmonia. Não é o parente que te atormenta, mas como gerencias o mundo das emoções em face dos seus gestos de agressão e descaso. Não é o corpo abençoado que desanima, no entanto, os sentimentos de baixa autoestima que te consomem até a exaustão. Não é a profissão singela que te sobrecarrega, entretanto, a forma como conduzes teus anelos íntimos de crescimento nas conquistas materiais, comparando ainda mais com o vizinho, com o parente, não são as perdas que te preocupam, todavia, o hábito, quanto mais de posse que causa a sensação de
segurança em teus passos. Quem quer perder? Não é a crítica que te fere, é como reages a ela. As provas em si mesmas são circunstâncias da vida aferindo-te o valor. A forma como reages é a tua nota de aproveitamento. Essa advertência aqui é interessante, né? As provas em si mesmas são circunstâncias da vida, aferindo-te o valor. A forma como reages é a tua nota de aproveitamento. Então a gente possa estar bastante atento, né, às nossas reações. Esse autoconhecimento é entender que eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu, aos sábados, falo muito aí com nossos irmãos, para ele entender isso, tu é o filho do Todo-Poderoso. Eu sou o filho do Criador de tudo. E eu tenho uma centelha, né? Uma participação de Deus dentro da minha construção. Então que eu possa me associar a isso e valorizar isso. E não valorizar ao presidente, ao diretor, ao chefe do grupo, a isso ou às patentes do mundo físico. Eu tenho que me valorizar. E eu tenho que trabalhar essa minha singularidade de forma, numa dinâmica muito luminosa. E não me comparar com o meu irmão ali, porque eu invejo ele, de alguma forma ele é mais intelectualizado, ele é mais isso, ele é mais aquilo. Ele tem essa sensibilidade que eu tenho do que é a vida. Isso aí, que nem disse um mestre ascensionado, isso vale mais do que um presente que você ganha de um amigo, do que um carro zero que tu ganhou de um amigo. Eu falei, um carro zero é um dinheiro, né? Isso vale mais do que isso. E ele só estava ensinando ali um processo de meditação. E ele falou de uma forma de dar um beliscão. Isso vale mais do que um presente, um carro zero que tu está ganhando. Eu falei, caramba, ele falou a minha linguagem. O que eu tenho como comparativo, ele falou foi para mim. Então, que a gente entenda isso, que isso é real para mim. Que isso é real para eu entender e eu criar, sabe, um bloqueio nessa visão materialista que eu tenho de comparação a riquezas podres. Mas para mim não é podre porque eu é que sou podre. Eu é que ainda acredito nisso tudo, e eu estou no centro espírita, estou numa igreja evangélica, católica, só para criar um verniz social. Aquela paginazinha. Verniz social. Confia na tua decisão de ser feliz e zele com perseverança por esse ideal de paz. Mereça ser feliz pelo cultivo de teus valores. Fecha os ouvidos às mensagens externas e internas que profetizam sobre quedas e tropeços nos dias vindouros. Mereça ser feliz nutrindo teu sistema mental com ideias e projetos luminosos que constituam sonhos de ventura e desejo de harmonia. Recorda, a vida pede, não cobra. A crença, para ser sólida e verdadeira, requer trabalho e construção ativa na intimidade. A crença na felicidade é um trabalho árduo de conquista da autonomia, realização incansável no bem e humildade nas corrigendas necessárias. Proceda de uma avaliação cristalina à luz da consciência. Toma por base o princípio universal. Recolhemos da vida somente aquilo que precisamos e merecemos. Só um segundo. Esse proceda a uma avaliação cristalina à luz da consciência. É o processo que a gente tem que realizar diariamente, né? Toda noite, né? Vamos analisar lá o que eu fiz, sabe, como é que foi, o que eu posso consertar, né? O que foi bom, que eu tenho que continuar. Isso é importantíssimo. É um pouco do que tudo foi dito aqui. Com certeza. A partir desse foco, entreveja a tua parcela íntima e individual nas dificuldades que te atormentam. Investigue com persistência a natureza da petição que as leis naturais te endereçam. É aquilo que eu falei
Quem está se associando a mim é uma necessidade minha. Descoberto esse lugar psicológico, encontrarás uma mina abundante de respostas e horizontes. Ninguém, nenhuma situação te pode prejudicar e fazer infeliz sem teu consentimento. Isso aí a gente tinha que levar para as nossas reuniões lá, toda reunião bater nessa frasezinha aqui, ó. Ninguém, nenhuma situação te pode prejudicar e fazer infeliz sem teu consentimento. Sim. Mas eu vou Não faz o que a gente deixa. Olha, Valdemir, essa reunião aqui fala isso constantemente, e a de sábado também. Não, eu estou me referindo a uma outra situação. Não, sim. Isso aí tem que ser estimulado as pessoas verem, sabe? Eu até aconselho que quando ouvir a mensagem, não ouvir só assim, ouvir com fone de ouvido. Não adianta, seu Valdir. Ela penetra mais. Penetra. Não adianta ouvir, entender. Quando o senhor falou lá, na casa espírita, lá na segunda-feira, que na minha casa tem estudo no sábado e no domingo de manhã, o que eu falei pro senhor? Aonde é, e eu vou. Então, assim, isso tem que vir da pessoa, e não adianta, a gente pode botar um fone, ou falar 1000 vezes, que se não, aquela pessoa não chegou no momento dela de entender Não, essa sim. palavra, não vai entender. Mas o problema todo é a gente não sabe qual é o momento dela. A gente não sabe, nós somos um rio, cada hora uma água nova. Então, a gente tem que sim estimular a ver coisas que me salvou, que me aclarou a mente, que me expandiu. Porque, de repente, aquela pessoa está precisando de você ali do lado. É lógico, isso aí. Ali do lado. Então, a gente tem que entender isso. Por isso, eu ponho o estudo de sábado e de domingo, eu ponho no grupo da família, eu ponho uns colegas que falam, pô, você não colocou mais aquela postagem aqui. Eu ponho sempre. Porque eles pediram, eu estou distante. O cara deve assistir, o cara deve realmente assistir, né? Aí, agora mesmo, o estudo de sábado estava indo numa vibe de 7 pessoas. Sábado passado, retrasado foi 107. Aí, quer dizer, alguém a mais, 100 pessoas a mais está vendo, né? E essas 100 pessoas a mais não só está vendo uma coisa, dando like, dando isso, não. Está pegando a informação e está se nutrindo daquilo, né? Talvez seja uma mudança de postura de comportamento, né, cara? Completamente diferente. Precisou, né? Chegou a Então, hora. vamos finalizar aqui, senão o Valdemir vai dar um treco ali. Na vida espiritual, muitos corações que desistiram de seus sonhos enquanto na Terra, alimentando expectativa de descanso e pausa em suas lutas após a morte, colheram o amargo fruto da decepção ao perceberem que a vida terrena é o solo fértil para a semeadura do bem e das conquistas imorredoras, e não um fórum de quitações imposta pela dor. Vamos acompanhar essa. É muito legal o que ele está falando aqui, o que ela está falando aqui, né? Com certeza. Na vida espiritual, muitos corações que desistiram de seus sonhos enquanto na Terra, e olha que nós estamos na Terra, alimentando expectativa de descanso e pausa em suas lutas após a morte, colheram um amargo fruto da decepção ao perceberem que a vida terrena é o solo fértil para a semeadura do bem e das conquistas imorredoras, e não um fórum de quitações impostas pela dor. Eu estou relendo isso aqui porque ao sábado, né, é o que mais a gente ouve aqui, né, o depoimento da espiritualidade. E é o que mais aqui está se colocando para a gente entender isso, que tudo parte de mim. Hoje em dia eu só compro 2 tipos de livro. Irmãs do Fogo ou Mestres Ascensionados ali, que dá essa visão, sabe, de você trabalhar o você, de você entender que tudo, a culpa é sua. Então, a Irmã Sulfo traduz de forma bem clara esse psicológico existencial, social que há entre a gente, colocando essa visão, sabe, intrínseca, que eu sou o gerador de tudo, eu é que causo tudo. Então, mas eu posso causar tudo de melhor.
E por que eu escolho de pior? É falta de cultura, é falta de entender que a responsabilidade é minha. Agora, a gente está no mundo físico, num mundo que precisa de ações e reações. Aquilo vai se desdobrar ali na frente. É o que eu dou o exemplo do banho. Você está no lugar e fala, pô, eu queria tomar um banho. Só que aqui não tem chuveiro, aqui não tem toalha. Mas você idealiza aquilo tudo. E você vai fazer isso quando chegar em casa. Você cristalizou uma coisa que você sonhou. Então você tem que projetar os teus sonhos de forma, sabe, retilínea e uniforme. Eu vou chegar lá e vai ser aquilo ali que eu quero. Porque a gente está no mundo temporal, mas somos um ser atemporal. A gente já tem que idealizar lá na frente qual vai ser a sensação. É o que eu falei aqui de ter uma casa, de comprar um carro, de montar uma indústria. Eu tenho que me incorporar do empresário bem-sucedido lá na frente. Eu tenho que me incorporar naquele que tem aquele carro lá na frente. Eu tenho que me incorporar nisso tudo porque eu vou ser fruto do meio, eu vou estar naquele meio. Eu tenho que respirar aquela vida e projetando sempre um lado melhor. Porque, de repente, aquele que eu admiro, ele está cheio de perturbação, ele está cheio de problemas, mas eu quero aquilo ali, mas de forma mais limpa. Eu tenho que projetar, eu tenho que viver aquilo tudo do hoje até a cristalização, nesse processo de transição, eu tenho que ir, sabe, criando todos esses trejeitos. E é o que diz lá. Vai até às 11 hoje. Vamos lá. O fim útil das provas é a melhoria e não o padecimento. Agora só, hein? Repete. Aí depois disso eu estou aqui meio alucinado, meio empolgado. Aí, o fim útil das provas é a melhoria e não o padecimento. Ninguém está aqui para padecer, né? Ninguém está aqui para sofrer, né? A melhoria significa aprender a amar a ti mesmo, cuidando de defender-te da descrença que rouba de ti a armadura da alegria e, sobretudo, da esperança com a qual, a cada minuto, poderás sustentar o clima interior do otimismo e da certeza na vitória. Acabamos. Beleza, né? O que acontece, Luciana, aqui é o seguinte, aqui a gente faz uma leitura domingo, escolhe uma leitura que faz a leitura, e depois a gente faz a leitura, começa sempre 9 horas e vai até às 10. E depois a gente faz a leitura do livro dos Espíritos, a gente vai disseminando ele, e faz uma outra leitura em cima do livro dos Espíritos. Mas hoje, pelo tempo que é de 9 às 10, a gente só vai fazer só a leitura. Tá entendendo? Só vai fazer só a leitura. Quando a Dona Denise falou, cuidado para não ficar. Você foi questionando, cuidado para não ficar viciado. Aqui, ó, de vez em quando sai cacetada, sabe? Não repara, não, porque sai uma coisa assim. É progressista pra Mas é caramba. diferente, né? Todo mundo aqui é diferente um do outro, ninguém é igual, né? Então progressista. Você quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Não, muito obrigado, muito obrigado. Pra gente é Pra um prazer. ouvir mesmo, cara, pra ouvir. Pra gente é um prazer você estar aqui. Primeira... Mas se voltar, não vai ter que ficar só ouvindo, não, né? A primeira é assim que tu ouve, depois, cara. Depois eu digo. Eu tenho que botar pra fora. Bota pra fora. Capta um pouco, depois bota pra fora. Dona Denise chegou assim mesmo, quietinha. Hoje Dona Denise falou. Eu sou muito quietinha, não. Ela chegou quieta, Vem cá, Valdemir, vai fazer o livro dos Espíritos semana que vem, vai fazer 2 Aí, capítulos. semana que vem, nós lemos as 2 lições da tarde. Não, nós lemos esse primeiro livro, né? A gente não pode... O objetivo dessa reunião inicial foi o estudo do livro dos Espíritos. A gente está nessa brincadeira aí há quanto tempo? Já uns 4 ou 5 anos, né? E não conseguimos ainda chegar nem à metade do livro dos Espíritos. Porque cada domingo é uma pergunta, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem quanto tempo? Eu comecei a frequentar aqui, a casa aqui. Acho que foi novembro, dezembro. 2, 3 meses, né? O que você está achando de você em relação a... Você queria isso, estudo? Sim. Vou deixar para falar isso no café, café, porque senão, né, Mete bronca. vou ultrapassar o horário. Aí depois a Raquel dá a opinião dela. A Raquel tá bem, a Raquel tá gostando. Não, Dona Denise reclamava de estudo, não sei o que, falava com Dona Denise foi o que trouxe, né? Raquel veio por tua conta. Bem, gente, eu gostaria agora que a gente silenciasse, né, o nosso físico, né, e acalmasse assim, o nosso coração, né? E vamos conversar um pouquinho com Jesus. Eu vou recorrer
Há uma amiga nossa, que nos pediu o nome aqui, ela dirigiu muito bem esse momento final da reunião. Vou pedir para que rapidamente você entre em nível, ou seja, relaxe. Não no trânsito. Se você estiver em alguma ocupação nesse sentido, você apenas ouça. E eu tenho certeza que já será muito beneficiada. Agora inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao expirar, relaxe a musculatura do corpo. Sinta que uma energia diferente envolve você como uma seda. Você entra em sintonia com as energias de paz, de bem-estar e de saúde criadas por Deus e que envolvem tudo e todos. Deseje isso. Sinta agora o ar mais frio entrando pelas narinas, o ar mais morno e úmido saindo. Isso. Rapidamente você percebe uma mudança na sua respiração. Mas não tente alterá-la, apenas observe. E relaxando assim o seu corpo, você pode imaginar que está caminhando comigo em uma linda estrada com árvores de um lado e do outro. E nesta alameda você percebe crianças brincando, algumas jogando bola, outras com bonecas. Estão felizes. Ative em seu coração um carinho por esses irmãos que estão ali. Outros mais idosos, sentados em cadeiras ou em bancos, em calçadas, uns lendo, outros fazendo crochê, outros apenas observando você passar. É a vida. Algumas pessoas sentadas, outras conversando. Sinta o sol brilhando sobre todas. E não muito distante, uma presença singular. É Jesus, sorridente, convidando você. Muito bem, meus irmãos, a internet falhou e ela está nos Para um convidando. abraço de luz. Jesus, neste abraço, vai ativar em você a sensação, a percepção de ser irmão de todos, ativando neste momento o sentido íntimo do amor. De alguma maneira falhou, né? Mas ela está nos convidando a sentir a presença de Jesus entre nós e só essa palavra Jesus, né, já nos traz calma, serenidade, tranquilidade e que possamos buscar sempre no Divino Mestre a orientação para as nossas atitudes de cada dia. Expressamos, então, na espiritualidade, o nosso agradecimento pelo encontro da manhã de hoje. Agradecemos muito a visita do Luciano, que ele possa levar muitas coisas boas, né, espiritualmente falando, dentro de si. E todos nós carreguemos, né, esse bem e que possamos distribuir onde quer que estejamos. Muita paz para todos aqueles que estejam sofrendo nesse instante. Acima de tudo, a esperança de um amanhã melhor. Assim, encerramos esse primeiro momento da reunião e vamos partir para o nosso